Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar sobre videojogos e vou-vos mostrar aqui a minha coleção de platinas na plataforma PlayStation. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Tal como eu disse aqui na intro do vídeo, quero falar aqui sobre as minhas platinas, as minhas conquistas na PlayStation, de modo a que vocês fiquem a conhecer aqui um pouco do meu background de videojogos. Eu sempre joguei videojogos, comecei ali na PlayStation 2, depois fiz a passagem para a PS3, primeira consola que tem aí o suporte aos troféus, apesar de nem todos os jogos terem. E depois, obviamente, passei para a PS5, fiz ali o salto da PS4, que não tive. Aproveito a retrocompatibilidade da PS5 para jogar muitos jogos da PS4 e de uma forma geral quero-vos mostrar aqui os meus troféus. Para isso vamos recorrer aqui ao meu perfil do site PSN Profiles. Eu queria gravar através da PlayStation, mas eles não deixam gravar utilizando a consola, o ecrã, quando está a mostrar a informação dos troféus, por isso recorro aqui a este site em que já fiz a sincronização dos troféus. Estou atualmente no nível 388, tenho 5207 troféus, sendo que 65 são platinas, 381 são de ouro, 986 de prata e 3775 de bronze. 271 jogos que eu tive a oportunidade de jogar, 55 completos, dá aqui uma percentagem de 43%, quase 44% digamos, de ter os jogos completos. E depois tem aqui o ranking mundial e o ranking do país, que eu particularmente não ligo muito a isso. Relativamente até aos troféus, eu acho que as platinas neste caso são coisas que basicamente os troféus para mim são, digamos, uma recordação dos milestones que tu vais atingindo com um jogo. Obviamente que cada jogo tem uma jornada e tu vais conseguir ter essa recordação de quando conseguiste isto ou quando conseguiste aquilo. E depois a platina, eu acho que é digamos, o culminar de todas essas pequenas conquistas que levam, digamos, ao grande troféu que é a platina. Mas particularmente eu não me considero nenhum trophy hunter, nem caçador de platinas. Acima de tudo eu vejo a platina de duas formas. Em primeiro lugar, como uma forma de eu ver que eu gosto do jogo, e depois também como, digamos, como um objetivo máximo quando gosto de jogo. Pronto, começar aqui com o Sly Minigames. Este não tem. Isto era da HD Trilogy do Sly, que tinha uns mini-jogos com um move, uma cena assim bem engraçada. Mas depois começamos aqui com a trilogia Sly na HD Trilogy da PlayStation 3. Tenho platina na plataforma PlayStation 3. Depois tenho aqui o Ratchet Clank A Crack in Time, um dos meus jogos favoritos e para mim o melhor da franquia. Sem dúvida que eu acho que é o culminar de história e de gameplay. A esse aqui, como já são antigos, e ele diz que Platinum with Missing Timestamps, ou seja, não diz quando é que foi a altura em que platinei. Isto também já é de julho de 2013. Depois continuamos aqui com Ratchet Clank Nexus, que é o último da PS3, que eu também gosto bastante, apesar de ser um jogo já curto, mas este jogo é importante para fazer depois a ponte com o Rift Apart, que saiu para a PlayStation 5, platina numa semana e 3 dias, são platinas relativamente fáceis. Depois Sly Cooper Thieves in Time, da PS3, com 50 troféus em 3 meses e 2 semanas. Um jogo que eu acho que foi muito mal amado na altura. Acho que é um jogo que tem uma narrativa que é um pouco desastrosa em algumas escolhas, mas que de uma forma geral o gameplay para mim é dos melhores da série.
Depois, Jack Trilogy, The Precursor Legacy, Jack 2 e Jack 3 na PS3 também. E podem ver aqui a diferença. Um em 13 dias e 23 horas, outro em 2 semanas e outro num mês. Mostra também esse aumentar de escopo dos jogos do Jack and Dexter, que são muito fixes, e que também é outra saga que está adormecida. Depois, uma das minhas sagas favoritas da PS3, que é o Uncharted Drake's Fortune, aqui para a PS3, num ano e 5 meses. Depois tem aqui vários jogos que eu gosto, mas, por exemplo, The Last of Us, Max Payne, Bioshock, Assassin's Creed 3, são jogos que eu gosto genuinamente, mas não faço platina porque na altura não sentia que era um jogo que merecesse platina. Eu acho que acima de tudo deve ser esse digamos, a forma como nós olhamos para as platinas. Eu não olho para as platinas como uma forma de estatuto no mundo dos videojogos, até porque isso não te vai servir de nada. Tu não vais a uma discoteca e vais-te virar para uma rapariga e diz assim: eu tenho 65 platinas, e ela vai-te cair aos pés, porque isso não vai acontecer. No máximo ela vai dizer: olha-me que ganda nerd. Mas de uma forma geral, quando eu não gosto assim muito do jogo, eu não faço questão de fazer platina. Aqui o Tomb Raider é um caso específico, que eu tenho 100% no jogo, mas depois tem troféus online, e então eu simplesmente não. Como eu não gosto assim tanto de jogar online, acho que não tinha lógica eu estar a jogar online só para a forçar-me a fazer uma coisa que não queria para ter a platina. Depois, Ratchet Clank, que é a minha franquia favorita de todos os tempos. Comecei na PlayStation 2 e joguei todos: PS3, PSP, PlayStation 4, PlayStation 5. E tenho aqui a HD Trilogy, o primeiro numa semana, o terceiro num mês, e depois aqui em 2 meses o segundo. Tem aqui também outros jogos do PlayStation que joguei, mas depois tem aqui muitos jogos sem platina. The Walking Dead, aqui eu joguei a primeira temporada na PS3 e depois só acabei, até foi no ano passado, a saga completa na PS5, utilizando aquela collection da PS4. Jogos de narrativa da Telltale são jogos extremamente fáceis de platinar, porque tu só tens de acabar o jogo. E este aqui é uma história bastante impactante, e a primeira season é das melhores. Depois, mais jogos. Depois tem aqui muitos jogos, pá, Resistance, Star Wars Force Unleashed, jogos que eu gosto bastante, God of War. Mas vocês estão a ver que as minhas platinas são de jogos extremamente simples. Depois tem aqui jogos que estão completos, se não estou em erro. Eles aparecem aqui como completos. Eu acho que estes aqui não têm platina, eu acho. Porque existem jogos que de facto, se vocês acabarem, podem conseguir os troféus todos e não conseguir as platinas. Vocês podem ver aqui que tenho muitos jogos de PS3. Eu tenho mais de 100 jogos da PS3. Foi a consola que eu mais joguei. Na altura não joguei muito PS4 porque não tinha. E então, eu agora, quando comprei a PS5, estou a aproveitar para jogar muitos jogos da PS4, porque a PS5 sem dúvida que é o melhor emulador de PS4. Depois, Mafia 2 para a PlayStation 3, 4 anos e 7 meses. Este foi um jogo que eu joguei e rejoguei. Foi o meu primeiro contacto com a franquia Mafia, e é um dos mais especiais para mim. E tem platina aqui na PS3. Depois, Sly 2 para a PS Vita. Eu também tenho a PS Vita e também tenho estes jogos, estes remasters para a PS Vita. E então fiz aqui a platina, essa já em 2021, 3 anos e 5 meses. O Jack and Dexter da Precursor Legacy, que é também o primeiro, 4 anos e 2 dias. Isto eram jogos que eu jogava e depois voltava de uma forma assim muito descompromissada, e acabei por fazer as platinas porque elas são fáceis. Depois aqui tem um dos jogos que eu mais tenho pena de não ter platina, que é o Uncharted 2. E eu só não tenho a platina aqui por causa de 2 troféus: multiplayer e os servidores foram abaixo, e então eu já não tenho a oportunidade de platinar. Em muitos casos eles às vezes criam secções com o jogo principal e outros troféus adicionais, e eu sinceramente acho
que os multiplayers deveriam ter, os troféus multiplayers deviam estar numa secção abaixo. Porque há muita esta questão dos jogos terem uma componente multiplayer, dos servidores desaparecerem e depois os jogos ficam implatináveis, se é que podemos utilizar esse termo, e este é um caso paradigmático aqui do Uncharted 2. Das duas, uma, eu acho que eles podiam resolver isto ou colocando os troféus à parte, ou então removendo esses troféus, mas eu acho que seria mais interessante colocá-los à parte e o jogo não ficar dependente da componente multiplayer para ter platina. Aqui o Uncharted 3 eu já consegui ir a tempo de platinar e de fazer os troféus multiplayer, mas também eram troféus multiplayer muito curtos. Eu sei lá, para ir num dia ou numa tarde conseguir resolver isso, e Uncharted é vida, e sem dúvida que é incrível esse jogo. Aqui a platina na PS3 e fica-me a faltar apenas o 2, com muita pena minha, mas pronto, paciência, não será o fim do mundo. Depois Watch Dogs, jogo da PS3, um jogo que mereceu as críticas que teve, mas é bem melhor do que a reputação que tem, e eu platinei também na PS3. Depois tem aqui o Jack 2 muito perto da platina, não sei o que é que falta aqui na PS Vita, faltam 2 troféus. Depois temos aqui mais séries, Ratchet Clank Deadlock, que é um porte muito fraco, no sentido de que as cutscenes elas estão todas bugadas, mas é um jogo diferente da franquia Ratchet Clank, mas que tem um gameplay muito bom, na minha opinião. Também platina 3 anos e 3 meses. Depois, o que é que eu tenho mais aqui? Depois tenho aqui vários Batmans que eu também gosto. Red Dead Redemption. Mais, o que é que eu tenho aqui mais de platina? Temos de ir mais para cima. Ok. E entramos aqui na secção já de PlayStation 4. Tenho o Ratchet Clank da PS4. Um jogo que eu adoro pelo gameplay, mas detesto a história. É muito fraca. A infantilização do Ratchet Clank de uma forma que eu não estava à espera. Mas é um jogo fácil de platinar e que vale bastante a pena pelo gameplay e que vendeu muito. Depois Marvel Spider-Man 2 de PS5, um jogo também fácil de platinar. Os jogos da PlayStation, eu acho que a partir da PS4 são jogos que são difíceis de platinar porque tu tens de gastar ali pelo menos para umas 40 horas. Mas no que diz respeito à dificuldade, são extremamente fáceis. E este Marvel Spider-Man é uma grande franquia aqui da Insomniac Games e que eu particularmente gostei bastante. Platina, 2 semanas e 2 dias. Mas um jogo fixe, mas eu gostei mais do original, para ser sincero. Depois temos aqui PS3 Batman Arkham Asylum, 8 anos e 3 semanas. Este foi um jogo que eu joguei ali há muito tempo, mas depois voltei a ele. Estava muito perto da platina e então decidi fazer a platina. Jogo brutal do Batman, um dos melhores. E aqui o primeiro contacto que eu tive foi na PS3. Depois o mesmo aconteceu com Dead Space, uma das minhas franquias favoritas também. 5 anos e 10 meses. E este é mais fácil de platinar do que este. Eu tentei platinar a da PS5, mas não consigo. E tentei uma vez aquele troféu de acabar o jogo sem morrer. Consegui chegar a meio, morri e desisti. E sinceramente não tenciono pegar aqui no Dead Space novamente. Depois, Infamous First Light, o DLC do Infamous, uma série que está adormecida. Platina numa hora, aliás, numa semana e 21 horas. Esta platina é fácil, mas tem ali uns challenges que são um bocado seca e um bocado repetitivos. Depois tem aqui vários jogos que apenas experimentei na Plus e por isso tenho estes rankings muito fracos porque eu ainda não peguei neles. Depois temos aqui as platinas dos Uncharted novamente. Uncharted 2 em 3 semanas, Uncharted 1 a 3 numa semana e Uncharted o primeiro num mês, aqui naquela coleção da PS4 que é uma forma interessante de vocês jogarem a série.
O 13, que é um remake do jogo original da PlayStation 2, baseado nos cómics de Van Hamme, que teve aqui um remake um bocado mal amado. O remake não é melhor que o original, mas eu não acho que seja mau. 3 meses e uma semana. Depois, o que é que temos mais aqui? Temos mais jogos da PS3. Isto na altura foi jogos que eu voltei a jogar, muitos com a minha namorada, porque eram platinas que estavam perdidas. Aqui, por exemplo, no caso do PlayStation Move Heroes, era um jogo que eu precisava de ter alguém para jogar e eu tinha 2 comandos e ela ajudou-me aqui a platinar. Foi um troféu difícil, porque há aqui um troféu que era difícil de conseguir, e então nós voltámos a jogar e finalmente consegui platinar este jogo, que é aqui um crossover entre o Ratchet, o Sly e o Jack. Depois o Ratchet Clank Full Frontal Assault, que é um dos mais fracos, e o Ratchet Clank All for One, que é um jogo engraçado para jogar com mais do que uma pessoa. Sozinho não é assim tão engraçado, e também consegui a platina com a ajuda dela. Depois, o que é que temos mais aqui? A Way Out, um jogo, eu gosto muito de jogos da Hazelight, e eu joguei com a minha namorada. Isto é daqueles jogos que se tem platinas extremamente fáceis, e é um jogo que eu gostei bastante. Eu gostava de ver um jogo deste género, mas maior, e eu acho que o Hazelight tem jogos incríveis. Depois, Infamous Second Son, 6 meses e 2 semanas, um jogo que eu também gosto bastante. O primeiro jogo de PS4 que eu comprei, na altura encontrei este jogo numa loja que estava a fechar aqui, acho que era da Euronics, e eles estavam a fazer liquidação. O jogo custou-me para aí 1€, selado, e eu ainda nem tenho da PS4, comprei e só o joguei para aí passado, sei lá, 5 ou 6 anos. Depois, Mafia Ultimate Edition. Epá, eu adoro o Mafia original, tenho para a PlayStation 2. Sei que não é o melhor porte, mas foi o meu primeiro contacto com o jogo original. Uma história brutal, e aqui um remake também que vale bastante a pena. Platina em 6 meses. Depois, os Marvel Spider-Man, o original na versão remasterizada, e o Miles Morales na versão de PS5. Depois da Order 1886, um jogo um pouco injustiçado, poderia ser melhor, mas também não é assim tão mau, da Red Dead Dawn, que é um estúdio que até já fechou, que fez na altura o fantástico Dexter, que aparece aqui, que eu também platinei. A PlayStation nos últimos tempos tem lançado vários, digamos, não é remakes, é emuladores de PSP e de PlayStation 2, e tem lançado aqui jogos icónicos da minha infância, como o Jak and Daxter The Lost Frontier, que é um jogo fraco, a machadada final na série Jak and Daxter, infelizmente, mas que eu platinei. O Sly, o primeiro, na versão de PS5, que é a versão da PlayStation 2 emulada, e o Dexter na versão de PSP aqui, emulado para a PlayStation 5. Pá, platinas fáceis, tipo de 5 dias, este 4 dias, mas é sempre bom revisitar estes jogos. Depois tenho aqui o Horizon Zero Dawn na versão de PS4, 1 mês e 2 dias, jogo incrível, tenho o 2 para jogar, mas ainda não consegui acabar. Sly Cooper and the Thievius Raccoonus para a PS Vita também, vocês já percebem que eu gosto muito destes jogos. Ratchet Clank Size Matters, mais uma versão emulada na PS5. The Walking Dead, tal como eu vos tinha dito, da Definitive Edition, são as 4 temporadas principais e mais 2 que são tipo DLCs. Também 1 mês, porque são muitos episódios, mas é só acabar o jogo. Depois The Last of Us Part 1, o remake do jogo da PS3, aqui na versão de PS5 também. Depois God of War 2016, um jogo que eu gostei bastante, também tenho a platina do Ragnarok. Untitled Goose Game, esse jogo é um jogo indie que é muito fixe, mais um jogo que eu joguei com a minha namorada, que consegui a platina, mas tem aqui uns troféus que é de tempo, de completar certas coisas em tempo, que não são nada fáceis. Depois mais jogos da Telltale, Marvel's Guardians of the Galaxy, jogo muito fixe, gostei bastante desta história criada aqui pela Telltale.
Tales from the Borderlands, que eu joguei na PS4, a versão de PS4 na PS5, também é só acabar o jogo. Astro's Playroom, muito fixe. Secret Agent Clank e Time Splitter Future Perfect, mais jogos emulados. Jogos que valem muito a pena, principalmente esse Time Splitters, uma série que ficou ali na PlayStation 2, mas que eu acho que é incrível. E este jogo é muito, muito fixe, o Future Perfect. It Takes Two, que eu também joguei com a minha namorada, na versão de PS4. Depois, Rift Apart, jogo incrível, aí o comeback do Ratchet & Clank. Until Dawn, da PS4. Depois, o que é que eu tenho mais aqui? Ghost of Tsushima, na versão de PS5. Pá, muito, muito fixe também. Tenho aqui o Cuphead quase platinado, mas vou desistir. Consegui acabar o jogo, mas acho que falta aquele troféu que é tipo acabar na dificuldade máxima e não me vou sujeitar a isso, sinceramente. Depois aqui tenho aqui vários jogos de PS Vita também, o Ratchet & Clank 2 quase, o primeiro também. Estou a jogar também aos poucos o Slide 3. Depois tenho aqui o... e este não é não, este é platina. O Brothers: A Tale of Two Sons Remake é platina também. Depois The Last of Us Part 2, incrível. Gosto muito de The Last of Us e gosto do 2. Aqui o Sly Cooperatives in Time da PS Vita. E há aqui uma coisa interessante que é... há uma forma de vocês mandarem o vosso save para a nuvem da PS3 e depois continuarem o progresso na PS Vita. E neste caso eu mandei para o meu progresso platinado da PS3 para a PS Vita e consegui uma platina de graça. Por isso é aqui uma dica para quem tiver PS Vita e tiver estes jogos. Sly 2 platinado novamente na versão de emulada na PS5. God of War Ragnarok, que também gostei bastante. E Batman Telltale Series, a primeira temporada. Depois a segunda temporada, que também é muito boa. E este aqui, Brothers: A Tale of Two Sons. E este basicamente eu completei, mas não tem platina, o que é uma pena. E basicamente acho que é isso. Não, ainda tenho aqui mais uma, Uncharted Golden Abyss, 8 anos e 5 meses. Uma platina que também me estava a faltar. E pronto, de uma forma geral são estas as minhas platinas, os meus gostos. Vocês puderam ver aqui alguns jogos que estou a jogar. Atualmente estou a jogar o Alien Isolation e também estou a jogar o Split Fiction na PlayStation. Tive a oportunidade de jogar aqui a Master Collection do Metal Gear, jogar também o Silent Hill Remake, o Mafia, o Injustice 2, ou seja, vários jogos. E tenho aqui alguns dos troféus também mais raros, que é a platina do PlayStation Move Heroes. E isto são praticamente jogos troféus desse jogo. E depois também aqui tenho o 100% Clear do Watch Dogs. E pronto, de uma forma geral é isso. Vocês também podem ver aqui algumas dos milestones. A primeira platina de Slide 2, primeiro troféu FIFA 13, troféu 500 Uncharted Drake's Fortune. Ou seja, vocês podem ver aqui um site interessante para ver aqui o vosso estado, a forma, o tempo em que fizeram as vossas platinas e também ver o ranking, se vos interessar. A mim particularmente não me interessa. Queria-vos mostrar aqui algumas das minhas platinas para vocês conhecerem aqui o meu perfil de jogos, mas digam aí nos comentários se vocês também gostam destes troféus da PlayStation, se têm muitas platinas, se têm poucas, se vão à procura, se não vão à procura. Passem também nas redes sociais de Facebook e Instagram, passem também no TikTok e mais uma vez obrigado por estarem a assistir ao vídeo e boas jogatanas.